Você provavelmente já ouviu muitas vezes que Jesus é o Messias, e até que ele seria o próprio Deus. E, para justificar isso, dizem que ele cumpriu várias profecias descritas no Tanar, ou no Velho Testamento, como a maioria conhece. Mas será que isso é realmente verdade? No vídeo de hoje a gente vai analisar as profecias mais famosas que dizem ter sido cumpridas por Jesus. Mas antes, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E deixa o like aqui embaixo, isso ajuda muito o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Dizer que Jesus cumpriu as profecias do Tanar é uma alegação fantástica. E alegações fantásticas exigem provas fantásticas também. Mas quando a gente analisa friamente as Escrituras, não é isso que a gente encontra. Muitas dessas chamadas profecias, na verdade, nem são profecias de verdade, e muito menos profecias messiânicas. E existe um motivo bem claro para isso. Jesus simplesmente não cumpriu nenhuma profecia messiânica autêntica. As profecias que falam claramente sobre a era messiânica ou sobre o próprio Messias nunca foram cumpridas por ele. Por isso, para te vender essa grande mentira, a igreja precisa forçar Jesus e toda a sua cristologia dentro das escrituras judaicas. A primeira que a gente vai analisar é Gênesis 3, verso 15, que diz: "E colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente e a semente dela. Ele esmagará a sua cabeça e você morderá o calcanhar dele." O cristianismo interpreta esse trecho como se Jesus fosse a semente da mulher, e a serpente seria o diabo, que ele esmagaria no futuro. Mas o próprio texto fala tanto da semente da mulher quanto da semente da serpente, mostrando que semente se refere à descendência de ambos. Além disso, a figura do diabo como um anjo caído simplesmente não existe no judaísmo. Isso por si só já desmonta a interpretação cristã. E para reforçar ainda mais, em Isaías 11, verso 8, um texto claramente messiânico, vemos que Deus dará fim à inimizade entre a humanidade e a serpente. Um bebê brincará junto ao buraco da cobra velha e uma criança desmamada estenderá a mão sobre a toca da víbora. Ou seja, a visão cristã desse verso não faz sentido algum. Nascido de uma virgem. Esse é um dos pilares da narrativa cristã, e vem de uma interpretação muito questionável de Isaías 7, verso 14. Nesse trecho, o profeta Isaías está dando um sinal ao rei Acaz, relacionado a uma profecia que ele tinha acabado de entregar. Nas Bíblias cristãs, o versículo foi traduzido assim: "Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel." Esse texto, inclusive, é referenciado depois no livro de Mateus, no Novo Testamento cristão. Mas, quando voltamos ao texto original em hebraico, percebemos algo muito importante. A palavra usada ali não é virgem. O termo hebraico é alma, que significa jovem mulher, e não implica necessariamente virgindade. Isaías 7, verso 14, é uma das grandes fraudes criadas pela igreja. Se você quiser entender esse verso em mais profundidade, e ver exatamente como a igreja alterou o sentido das escrituras, aqui no canal tem um vídeo só sobre Isaías 7. O link está na descrição desse vídeo aqui. Assim que terminar de assistir, já clica lá para conferir. Ainda no livro de Isaías, existem mais dois textos frequentemente apontados como profecias cumpridas por Jesus. Ambos estão no capítulo 9, pelo menos nas Bíblias cristãs. O primeiro aparece logo nos versículos 1 e 2. Vamos dar uma olhada. "Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro, a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá a grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará." Neste texto, a igreja fez algo curioso. Na Bíblia hebraica original, o versículo 1 não faz parte do capítulo 9. Ele é, na verdade, o último versículo do capítulo 8. E por que a igreja faz questão de deslocar esse verso para o capítulo seguinte? Simples. O capítulo 8 descreve um momento terrível: a invasão e destruição das 10 tribos do norte de Israel. Mas no fim desse capítulo há uma mensagem de esperança, dizendo que esse exílio não duraria para sempre, e que aquela região, a Galileia, agora habitada por gentios, no futuro se encheria de glória,
e o povo judeu voltaria para sua terra. Já o capítulo 9 na Bíblia hebraica é uma celebração do livramento de Jerusalém, graças ao rei Ezequias. Enquanto o norte foi destruído, Judá foi poupado. A igreja precisa juntar o final do capítulo 8 com o início do capítulo 9, para criar a narrativa de que Jesus seria essa glória que viria da Galileia no futuro. A segunda profecia apontada nesse mesmo capítulo está no versículo 6, ou melhor, na Bíblia hebraica, no versículo 5. Ele fala sobre uma criança maravilhosa que nasceu em Israel. Mesmo sendo filho de um rei perverso, essa criança, agora adulta, foi responsável por acabar com a idolatria e trazer o povo de volta a Deus. Essa criança, como já falamos, é o rei Ezequias, o mais justo e piedoso rei que Judá já teve. E se você quiser se aprofundar nesse capítulo e entender como a igreja distorceu tudo isso, também tem vídeo aqui no canal sobre Isaías capítulo 9. O link está na descrição. É só clicar lá depois de assistir esse vídeo aqui. Descendência de Davi. Essa é uma das exigências mais claras nas Escrituras sobre o Messias. Não só em 2 Samuel 7, verso 16, mas em várias outras passagens do Tanar, Deus faz uma promessa a Davi, de que a sua descendência seria eterna, e que o trono nunca sairia da sua linhagem. Além disso, o Messias seria rei de Israel, o que já deixa claro que ele teria que ser descendente de Davi. E além disso, Deus repete essa promessa com Salomão, o que restringe ainda mais. A linhagem real do Messias precisa vir de Davi por meio de Salomão. Na tentativa de provar que Jesus cumpre essa exigência, o livro de Mateus apresenta uma genealogia que vai de José até o rei Davi. E o autor ainda tenta organizar essa linhagem em blocos, dizendo que existem 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Jesus. Mas para conseguir esse padrão, ele precisa excluir vários nomes reais da linhagem, algo que você pode conferir facilmente no livro de Crônicas. E tem mais. Mateus tenta evitar citar um rei amaldiçoado, Jeconias, sobre quem foi declarado que nenhum de seus descendentes reinaria em Israel. Mas provavelmente sem saber ler hebraico, o autor mantém o nome de Jeconias e remove o nome do pai, Jeoaquim, comprometendo ainda mais a genealogia. Só que, mesmo que essa lista estivesse perfeita, nada disso adiantaria. Porque, segundo a própria doutrina cristã, Jesus não é filho de José, mas sim do Espírito Santo. Ou seja, essa genealogia seria completamente irrelevante. Alguns cristãos tentam contornar isso dizendo que a genealogia correta está no Evangelho de Lucas, e que ali seria a linhagem de Maria. Mas isso só gera mais contradições. Primeiro, de acordo com o livro de Números, a tribo em Israel é herdada pelo pai. A mãe transmite a identidade judaica, mas a linhagem tribal, e portanto messiânica, vem exclusivamente do pai. Segundo, a genealogia de Lucas é traçada por Natã, irmão de Salomão. Mas como já vimos, o Messias tem que vir pela linhagem de Salomão. E o mais absurdo, mesmo com essas diferenças, o Evangelho de Lucas repete vários nomes do Evangelho de Mateus, que teoricamente deveriam ter listas completamente diferentes. E para fechar, o texto de Lucas começa dizendo que é a genealogia de José e não de Maria. Ou seja, toda essa construção já começa errada. A genealogia cristã é uma grande confusão. E depende justamente da ignorância dos fiéis, que são ensinados nas igrejas a lerem versículos soltos, fora de qualquer contexto. Montado em um jumento. Essa é mais uma passagem que o Novo Testamento força para parecer que Jesus cumpriu uma profecia. Dessa vez, em Zacarias capítulo 9, uma passagem claramente messiânica. Ali é descrito que um rei virá até Jerusalém montado em um jumento. E como num teatro, essa cena é literalmente montada no Novo Testamento. Jesus caminha até Jerusalém a pé, mas pouco antes de entrar na cidade, pedem que tragam um jumento, só para tentar encaixar a narrativa e dar a aparência de cumprimento profético. Mas essa foi uma interpretação extremamente rasa, quase infantil, de um texto que é bem mais profundo. Zacarias 9 fala de um rei escolhido por Deus para salvar Israel, mas esse rei seria humilde. E é por isso que o texto usa a imagem do jumento, não como uma exigência literal, mas como uma alusão ao estilo do seu reinado. Se a gente se aprofunda na simbologia, descobre que o jumento representa humildade e paz. Ao contrário dos cavalos, que são símbolos de guerra e conquista, o jumento transmite exatamente o oposto. O Messias traria paz mundial.
Ou seja, o texto não está dizendo que ele precisa literalmente chegar montado num jumento. Está mostrando o tipo de rei que ele será. A leitura cristã, como em tantas outras passagens, ignora completamente o contexto judaico e transforma a poesia e a simbologia do Tanar em um roteiro literal e superficial. No fim das contas, a interpretação cristã não passa de uma visão simplista e sem profundidade. O servo sofredor. Esse é o texto favorito dos missionários. Isaías 53. Segundo a narrativa cristã, ele descreveria o sofrimento de Jesus e o seu sacrifício para perdoar os pecados da humanidade. Mas aqui vai um detalhe importante. Isaías, quando escreveu o capítulo 53, imaginava que você tivesse lido o capítulo 52 antes. E o 51 antes desse. A Bíblia não é um livro de receitas da Palmirinha que você abre em qualquer página aleatória e entende tudo. Ela é uma obra profunda, que exige contexto. E para entender Isaías 53 de verdade, você precisa conhecer todo o contexto do livro, desde o capítulo 1. Isaías 53 não está falando de Jesus. Na verdade, o servo que sofre, descrito nesse capítulo, é o povo de Israel. Mais especificamente, os remanescentes justos, aqueles que permanecem fiéis a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Isso fica claríssimo nos capítulos anteriores, onde o próprio Deus diz com todas as letras que Israel é o seu servo. E mais, o sofrimento desse servo não é um sacrifício substitutivo pelos pecados de outros, como ensina o cristianismo. Muito pelo contrário, o sofrimento dos justos de Israel provoca arrependimento nas outras nações e leva as pessoas a voltarem para Deus. Aqui no canal tem um vídeo completo sobre Isaías 53, explicando isso verso por verso, inclusive mostrando partes que foram alteradas pela igreja para forçar uma leitura cristológica. O link está aqui na descrição, confere depois que terminar esse vídeo. Além dessas, existem muitas outras passagens que são atribuídas a Jesus. E o mais curioso é que algumas nem sequer são profecias. Um bom exemplo é Isaías 7:14, que a gente já comentou aqui. A profecia não tem nada a ver com Messias, e sim com a salvação de Jerusalém durante a guerra contra Israel e Aram. O versículo 14 é apenas um sinal da veracidade dessa profecia, e não é messiânico de forma alguma. Tem também os casos de Salmos 110 e Salmos 22, que são frequentemente usados para tentar provar a divindade ou a messianidade de Jesus. Mas essa narrativa só funciona com as alterações feitas nas traduções cristãs, e claro, com os textos arrancados do contexto original. E é exatamente assim que a igreja engana as pessoas, tirando tudo de contexto e tentando enfiar à força a imagem de Jesus dentro das escrituras judaicas. Se você quer uma parte 2 desse vídeo, trazendo outras profecias e textos que alegam se referir a Jesus, mas que na verdade não tem nada a ver com ele, deixa aqui nos comentários pedindo a continuação. E se quiser, já pode sugerir também quais alegações cristãs você quer ver desmascaradas. Obrigado por ter ficado até aqui, e não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece.